Boa noite aí a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês devem estar vendo aí a apresentação. E vamos continuar. Então, a gente está se encaminhando para o fim da nossa disciplina, chegando aí nas aulas finais, tá? Então, hoje a gente vai falar aí de técnicas de manutenção aplicada 5, é a quinta aula, então, de técnicas de manutenção aplicada, tratando de operações, e a nossa 10ª aula da disciplina. Tá? Então, hoje a gente vai tratar do que a gente começou a ver na aula passada, e utilizar esses fundamentos de eletromagnetismo para inspeções em geradores, transformadores, quadros e chaveamentos elétricos. Né? Esse é o foco da aula de hoje. A gente vai começar aqui com uma breve introdução. Se vocês lembrarem, a gente falou bastante disso, né? Os princípios do eletromagnetismo, por que chama eletromagnetismo? Primeiramente, porque, na verdade, é o mesmo fenômeno. Uma coisa é a outra. Então, onde tem corrente elétrica, tem variação do campo elétrico, se essa corrente estiver variando. E onde tem variação de campo magnético, tem uma corrente induzida. Quem falou isso para a gente foram esses caras aí, o Hans Christian Oersted e o Michael Faraday. Né? Esse daqui é até mais famoso, tem até uma série aí nesses streams que é bem bacana, acho que é Cosmos o nome da série. Tem um episódio só para ele, tão grandioso que foi o trabalho dele. Tá? Eles disseram basicamente a mesma coisa. Foi isso que a gente acabou de falar. Que o campo elétrico influencia no campo magnético e o Faraday completou depois com o campo magnético influenciando a foto dele aí, ó, no campo magnético, no campo magnético influenciando o campo elétrico. Tá? Posteriormente veio o Maxwell e formulou aí a lei juntou, né, com a lei de Gauss para a elétrica e para o campo magnético, a lei de Faraday com a lei de Ampère e Maxwell, e unificou o eletromagnetismo nessas 4 equações. Não precisa saber, é claro, mas só para vocês conhecerem, e formulou aí o princípio do eletromagnetismo, né? E fechou, vamos assim dizer, formalmente. Então, na aula passada, a gente falou desse ensaio de partículas magnéticas, que é um ensaio que envolve esses princípios de eletromagnetismo, mas ele é mais utilizado para você encontrar defeitos e problemas mecânicos. Né? Então, você vai olhar aí, está mostrando. Lembrar que pode ser feito a seco, com pó ou com via úmida, onde você vai, de alguma forma, induzir o campo eletromagnético aí, pode ser com uma corrente, pode ser com a variação do campo eletromagnético no material ferromagnético, e através desse campo de fuga, você vai poder detectar aí as imperfeições, as descontinuidades, como está mostrando. Né? Repara que se você jogar um pó que é atraído pelo campo magnético, na hora que você variar o campo magnético aqui, parte dele vai ficar depositado, encrostado aqui nessas imperfeições. E aí você consegue ver onde que o material está se degradando. A gente também falou de ensaio de correntes parasitas, onde você induz uma corrente elétrica, um fluxo de corrente elétrica aí no material, na peça, e analisa através de um visor, tá? Um diagrama assim, você consegue ver se tem alguma variação, se tem alguma fuga da corrente, alguma variação aí de corrente elétrica e concluir algumas coisas. Repara que a diferença é que esse aqui necessita de um visor, de uma interpretação, é muito mais difícil, né, de você requer um treinamento mais sério aí do que um ensaio de partículas magnéticas, onde o operador precisa basicamente saber armar e desarmar, né? Limpar, terminar ali. Esse daqui não, ele já tem que interpretar um sinal que aparece no visor, mais complicado. Para a gente dar continuidade, a gente vem falando disso. Esses foram os tópicos que a gente abordou aí ao longo dessas últimas aulas. E hoje a gente vai focar, então, nessa parte elétrica, visto que correntes parasitas e partículas magnéticas utilizam muito desses princípios, mas são mais classificados como ensaios mecânicos.
Hoje nós vamos ver técnicas para fazer, como eu tinha falado anteriormente, olha, manutenção nesses 4 tópicos aí. Então vamos começar, tudo bem? Começar por geradores, tá? Geradores a gente costuma chamar assim de gerador, é o equipamento que gera energia. Mas a gente sabe que a energia não se gera, né? Não se cria, não se perde, a energia se transforma. Então, na verdade, o gerador ele poderia ser dito aí como um provedor de energia. Ele não vai gerar energia propriamente dito. Não é um milagre da aparição, né? Ele vai transformar, ele vai converter, ele é um conversor de energia, de tipo de energia. Ele vai pegar a energia armazenada de uma maneira, ou ali que está se manifestando de alguma forma, e converter para energia elétrica aí, que é uma forma de energia muito interessante para a gente. Por quê? Do jeito que o setor industrial e os nossos aparelhos, as nossas máquinas se desenvolveram, nossa casa, nosso dia a dia, a energia elétrica, dentre as formas que a gente tem hoje, ela se apresenta de uma forma que ela se torna fácil de ser armazenada, fácil de ser transportada e fácil de ser utilizada. Então, você consegue armazenar ali dentro de uma pilha, você consegue transportar através de fios na rede elétrica aí que a gente tem, então chega no poste. Você consegue armazenar ela em baterias, em aparelhos que têm baterias. Você consegue fazer com que ela chegue na tomada e ligar um outro aparelho ali. Então, repara que é muito fácil você manipular a energia na forma de energia elétrica. Quanto que na forma de energia mecânica, por exemplo, se você tivesse lá um boi girando, né? um, um arado ali, ou já você tem mais dificuldade de armazenar, de manipular, de transportar essa energia e ligar outras coisas. Então, essa energia ficou famosa, esse tipo de energia, e os geradores ou provedores de energia eles vão fazer isso, eles vão converter uma energia que está armazenada ou que está se manifestando num tio em energia elétrica. Alguns vão utilizar, por exemplo, óleo diesel, gasolina como combustível. Pode ser. Esse aqui está ligado até na tomada, né? Ligado aqui. Mas eles podem utilizar gasolina, podem utilizar diesel para converter. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando a energia química que está armazenada ali nas moléculas da gasolina, quebra isso através de uma combustão e converte para energia elétrica. O carro, na verdade, converte para energia mecânica, né? O carro para a roda poder andar. O gerador vai converter para energia elétrica. Tem os de grande porte também, que a gente vai ver a diferença, são os stand-by e o prime, né? Esse aqui do tipo prime, esse aqui do tipo stand-by. A gente vai falar da diferença deles. Mas ele basicamente vai fazer isso. Você poderia ter um gerador, né, a vento, que vai girar, a gente vai falar disso também, vai girar uma turbina e vai converter essa energia mecânica de movimento da turbina em energia elétrica. Mas repara que o fim é sempre energia elétrica, né, o que a gente está buscando. E essa tendência está aumentando com os carros elétricos, com um monte de coisa que está vindo aí. No entanto, não faz muito sentido você dirigir o dia inteiro, gastou a bateria toda do carro elétrico, chega em casa e liga na tomada, quase no mesmo. Então, existem ainda alguns problemas estruturais e tecnológicos que precisam ser superados. O gerador Prime é aquele que vai ser levado geralmente para áreas remotas, né? Uma obra aí no campo, num local onde você não tem acesso à energia elétrica, um deserto onde você precisa perfurar um poço de petróleo, né? Se você estiver em alto mar, talvez. Áreas de desastres ambientais, terremoto, furacão, então destruiu tudo, acabou com o suprimento de energia do local, você vai levar um gerador prime, de pequeno porte, para fazer essas atividades. Já o stand-by,
já é mais utilizado para locais onde você tem demanda de eletricidade o tempo inteiro. Por exemplo, um centro de pesquisa, um hospital, imagina, né? Ah, caiu a luz, e aí o paciente que estava entubado, que estava lá ligado num monte de aparelho, que está sendo alimentado por energia elétrica, ele morre porque acabou a luz. Não pode, né? As amostras todas da experiência, da pesquisa, foram para o Beleléu, porque a gente teve um apagão, ficou uma noite sem luz. Não pode. Então, você vai ter esses tipos de geradores que vão trabalhar de forma em stand-by. Ou seja, quando cai o suprimento de eletricidade, eles entram em ação. Os primes mostrados aqui, ó, eles vão trabalhar o tempo todo ali, provendo energia, porque realmente não tem acesso no local. Tá? Beleza? Quando você for fazer inspeção em gerador, basicamente o que você tem que olhar é isso, né? Temperatura, checar se a temperatura dos componentes estão de acordo, né? Não estão elevadas. Se você estiver embarcando aí no Mar do Norte, estiver na Noruega, na Suécia, na Rússia, aí talvez a temperatura pode baixar até demais. Mas aqui no Brasil, o problema vai ser temperatura elevada. Vazamento, capacidade elétrica, ver se você não está puxando demais a capacidade dele. Pintura e corrosão, porque a pintura ela protege, né, essas partes metálicas aqui. Então, se tiver descascando a pintura, se tiver saindo, se tiver havendo corrosão aqui é sinal de que começa um princípio de falha, tá? Outra coisa importante é a troca de filtro. Então, se tem bomba de ar, se tem bomba de combustível, gasolina, diesel, né? Você precisa de um filtro ali para ficar. A gente viu na aula de lubrificantes e de óleos, você tem que ter um filtro para tirar as impurezas, que eventualmente vão se depositar ali. E se esse filtro fica sujo demais, depois de um tempo, na verdade ele está sujando o óleo líquido que você está botando ali. Então, tem que ter essa troca periódica do filtro. Tanque de combustível e o nível, ver se ele está medindo direitinho. Pelo seguinte, antigamente você tinha aqui o tanque, né? Estava lá o tanque, aí o combustível estava aqui. Aí você tinha uma boia que boiava aí no tanque. Através dessa boia, você conseguia medir o nível, né, de, de combustível. Hoje em dia você tem ultrassom, um sensorzinho que fica posicionado aqui em cima, e aí com o tempo que leva para descer e para receber aqui a onda, a gente já falou do ultrassom em aulas passadas, você estima aí o nível de combustível que tem no tanque. Então, esses sensores são de extrema importância. Imagina se você está achando que tem meio tanque, e, na verdade, você está próximo de uma pane seca, e o prejuízo é maior ainda. Né? Mangueiras ressecam bastante, conforme o tempo vai passando, ainda mais se estiverem expostas. Então, uma mangueira desse tipo aqui, ó, ela não é uma mangueira que está protegida, que está interna, que está sobre uma carcaça, ela está aqui diretamente exposta. Imagina, se estiver batendo vento, se estiver empoeirando, se estiver perto do mar, isso tudo vai causar problema. Né? Ensaios elétricos e limpeza do alternador, isolamento e continuidade. Lembrando que ensaio de continuidade nada mais é, por exemplo, do que se você tem aqui uma barra metálica e você quer ter certeza se está passando corrente elétrica, você espeta as duas pontas do multímetro aqui na opção correta lá de continuidade e ele vai emitir um barulho, um sonzinho e mudar a tela do visor. A partir disso, você sabe que aqui há a possibilidade de passagem de corrente elétrica. Isso é muito utilizado quando? Quando você tem aqueles conectores de tomada, não esses de tomada que a gente usa aqui simples, né? Mas uns que tem vários buraquinhos, você deve ver em controle de videogame, em televisão, aqueles mais assim, né? E na outra ponta lá você tem a mesma coisa, né? Vamos supor aí a peça macho, com vários para entrar lá na conexão. Então, às vezes, você liga dos dois lados e mesmo assim o equipamento não está ligando. Qual que é o problema? Muitas das vezes vai ser problema de continuidade, porque cada furinho desse aqui está associado
a um pininho do outro lado, né? Então, o que você deveria fazer? Você deveria colocar aqui as pontas do multímetro, de um lado e do outro, e verificar se existe continuidade, ou seja, se existe a possibilidade de passagem de corrente elétrica. Provavelmente, uma combinação dessas aqui pode estar danificada e é por isso que você está tendo ruído, sinal ruim ou alguma coisa do tipo, tá? Ponto de aterramento, fundamental você checar, isso aqui para evitar os acidentes que a gente falou na aula passada. Conexões, fusíveis e disjuntores, fusível mais rudimentar, para quem não sabe, o fusível é uma peça assim, ó, com um fio aqui dentro, com uma resistência. Ele derrete facilmente, ele é de um material que derrete facilmente, então ele conectado na rede, se a corrente elétrica aumenta, a tensão elétrica aumenta aqui, ou a corrente elétrica, de forma a esquentar esse fio, ele derrete e cancela a passagem de corrente. Então, se ele derrete e cancela a passagem de corrente, você preserva o circuito. O disjuntor é diferente, né? Ele desarma, ele é um negócio aqui que ele arma e desarma. Então, a vantagem do disjuntor é que você desarmou, você vai lá e arma ele, conserta o problema, senão ele vai dar problema de novo, vai lá e arma ele. Se não, se for fusível, você tem que trocar, e se não tiver outro fusível, fica na mão. Tá? O cabo, sem mancada aí, pessoal, o cabo para fazer aterramento é o fio terra, muito chamado também de brasileirinho, por causa dessa cor. Ele é verde, amarelo por padrão aqui. Né? Então, o brasileirinho é o cabo geralmente que faz a ligação com a terra. Chama esse nome, né? Se você não está habituado, esse aqui é o símbolo. Repara nele. Esse é o símbolo do terra. E nada mais é do que um ponto de aterramento aí, um ponto neutro, onde você tem garantia de que a tensão aqui nesse ponto é zero, uma vez que está conectado aqui, ó, repara, você tem norma, tá? Tanto de profundidade aí que ele tem que estar aterrado, e você tem a garantia de que aqui a tensão é zero. Isso é importante até para deseletrizar, né, estaticamente, ou se tiver alguma fuga de corrente, a gente saber que a fuga vai estar aí sempre para esse ponto. Teste de bateria e nível de água, tá? Isso é fundamental também nos geradores. Repara que todo o sistema é mais ou menos assim. Se você olhar, ó, formas de converter energia sempre para energia elétrica. Repara que o foco é energia elétrica. Então você tem aí termoelétrica. Termoelétrica vai pegar a energia do calor, geralmente da terra, ou de uma usina a carvão, ou de alguma coisa que vai esquentar a água, para converter em energia elétrica. Hidroelétrica. Então vai pegar o quê? Vai pegar a energia potencial dessa massa d'água aqui, ó, com essa diferença de altura, e vai fazer essa água correr aqui por turbinas, tá? Então, convertendo energia mecânica aqui de calor e aqui de potencial gravitacional, né? Em energia elétrica. O vento, tá? O vento que com energia cinética mecânica e de movimento em energia elétrica. Mas sempre para quê? Para girar uma turbina. Tudo isso aqui é para girar uma turbina que, se você tem um ímã acoplado a ela, olha aí o ímã, né? Você, na hora que mexe ele, você varia o campo magnético. Você varia o campo magnético ao redor aí do local. Então, você induz uma corrente elétrica e, com isso, você consegue acender lâmpada, ligar equipamentos e por aí vai. Quando você faz isso, aí o ímã gira, muda o campo magnético, induz uma corrente elétrica, você tem uma potência de elétrica, aí uma potência de saída, a gente pode chamar assim, né? Uma potência de saída, que é a convertida, que pode ser calculado, né, de acordo com algumas expressões, como, por exemplo, VI, onde V é a tensão, não confundir com V de velocidade, V é a tensão, e a corrente,
elétrica, né? Tudo bem? Não esquecer que você utilizou, então, uma potência mecânica para converter isso em potência elétrica. Mas isso nunca é igual, né? A gente assume pela conservação de energia, então, nos programas que a gente vai fazer, considerando a conservação, o princípio da conservação de energia, a gente, para fazer conta aqui, assume que a potência mecânica é igual à potência elétrica, ou seja, toda essa potência que você utilizou para girar essa turbina foi convertida em energia elétrica. No entanto, a gente sabe que não é, né? Então, tudo que você faz tem perda. Parte dessa energia se converte em calor, em atrito, em barulho, em um monte de outras coisas, né? Em vibrações, em deformações. Então, você tem perdas. E é justamente nessa perda que você consegue estimar a eficiência da sua conversão. O que é a eficiência da conversão? Nada mais é do que a potência elétrica que você tem de saída aqui, né? Então, essa potência que você obtém em energia elétrica, dividido pela potência mecânica que foi a que você entrou. Essa daqui seria, no caso, a potência de entrada. Tá? E com isso você consegue estimar aí a eficiência. Fica assim, se isso daqui for dado, né, esses dois valores, você sabe. Sabendo que a eficiência igual a 1 ou 100% é o caso onde não tem perda. E o caso real, a eficiência sempre vai ser menor do que 1 ou menor do que 100%. Né? Então, você tem aí 50%, 30%, 90%, dependendo da capacidade do seu sistema de converter energia. Tranquilo? Vamos passar aí para transformadores, então, tá, pessoal? Ó, transformadores. Os transformadores vão transformar alguma coisa, né? Então, basicamente, corrente e tensão. Então, você tem transformadores, os mais conhecidos são de tensão, eles vão transformar tensão elétrica. Como que isso funciona? Imagina que o poste que está chegando na sua rua tem que alimentar várias casas, né? Ele tem que distribuir energia para várias casas, ainda mais no verão, trabalharem ali com micro-ondas, chuveiro elétrico, né? Televisão, ar-condicionado, um monte de coisa ali ao mesmo tempo, várias casas ao mesmo tempo, num determinado horário. Então ele tem que ter uma energia, né? Entende-se aí, uma energia, uma tensão, uma corrente elétrica, que, né, as expressões matemáticas dela podem nos levar à energia, que vai aí, de certa forma, ser dividida. Né? Então você precisa ter um transformador de tensão na sua casa para pegar essa tensão que está muito alta no poste ou no transformador e transformar para o que você precisa. Imagina, você tem um aparelho, seu celular, se você olhar lá no carregador, provavelmente ele trabalha 12 volts. Imagina como é que você liga ele na tomada, se na tomada está 120, 220, a gente pode supor volts. Né? Ele deveria estourar, explodir, queimar, né? Mas não é o que acontece, porque ele tem um transformador. E como é que na sua casa ali está 120, 220, se no poste, que é de onde está vindo a energia, o fio está vindo do poste, deveria, está a muito mais, porque também tem um transformador. Então, os transformadores eles vão fazer isso, eles vão converter uma tensão menor ou maior, se você precisar. Tudo bem? Então, você tem do tipo a óleo, esses mais robustos, maiores, e do tipo a seco, esses menorzinhos aqui, esses aqui são os de tomada, né? Que você tem em casa. Às vezes tem um aparelho que só trabalha de um jeito, tem um aparelho que só trabalha de outro. Né? 127 ou 220 aí. Então você consegue fazer essa conversão. Beleza? Através desse aparelho aí de transformadores. Vamos entender como é que eles funcionam. Esses aparelhos, quando você olha assim, você não vê, só vê a carcaça dele, mas dentro dele, o interior é o seguinte. São várias placas de um material ferromagnético alinhadas,
E por que ele tem que ser ferromagnético? Se você lembra da aula passada, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai induzir, então é o fenômeno da indução eletromagnética. Como que você vai fazer isso? Então, essas chapas todas aqui estão alinhadas e elas são de um material ferromagnético, ou seja, são atraídas por ímã, tem facilidade de circular corrente elétrica e campo magnético, né? Então, você vem aqui e induz aqui, ó, você coloca aqui uma corrente elétrica que vai passar ao longo dessa espira aqui e ela vai induzir um campo elétrico conforme ela varia, você varia o campo magnético aqui, que induz aí, né, uma, uma outra corrente elétrica que vai passar aqui por dentro, vamos supor, nesse sentido. E essa corrente elétrica vai induzir um campo magnético que vai induzir uma diferença de potencial aqui. Então você consegue entrar aqui com uma tensão e uma corrente, e justamente por essa diferença de espiras aqui, ó, você consegue ter uma redução ou uma amplificação dessa tensão, no caso, transformador de tensão. Então aqui entraria com a tensão, né? Essa tensão, ela não pode ser constante. Se ela for constante, você não está variando o campo magnético. Então ela é uma tensão alternada. No caso aí das casas é 60 Hz, né? Então a gente tem o que a gente falou. Isso aqui, ó, acontecendo 120 vezes, um completo, né, é 60 vezes por segundo e aqui 120 picos, né, e somar aqui pico e vale por segundo. Então você vê como é que é rápido. Essa oscilação, por isso que você tem 3 fases. Se for uma casa nos grandes centros, vai ser trifase, porque a única diferença aqui é a fase, né? Aí você teria uma fase diferente assim, outra fase aqui, né? Então, para não ter queda, não ter intervalo, para diminuir esse intervalo aqui entre uma oscilação e outra. Então, repara, se você entra aqui, você tem ali uma tomada de 120 volts, vamos supor, tá? E você precisa aí alimentar o seu celular, que vai requerer 12 volts, você vai ter que ter um redutor de tensão. E essa expressão aqui, ó, grava ela porque ela vai ser importante. Ela é a relação dos lados, então se a gente pensasse que aqui é o lado 1 e aqui é o lado 2, você tem aí uma relação dessa forma, desse tipo. A tensão que entra em 1 dividido pelo número de espiras do lado 1 é igual à tensão do lado 2 dividido pelo número de espiras do lado 2. Então é dessa maneira, justamente com essa queda de espiras aqui, repara que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Né? Então, nesse caso não seria possível, porque você tem uma metade aí, então você encontraria só 60. Mas o desenho é ilustrativo. Né? Então, com essa queda do número de espiras, você consegue ter aí uma queda na tensão para manter essa igualdade, visto que o V1 é maior, logo o N1 tem que ser maior também. Repara que uma coisa grande dividida por uma coisa grande pode ser igual a uma coisa pequena dividida por uma coisa pequena. Então, nesse caso, você tem um redutor, porque a tensão aqui é menor do que a tensão de entrada. Tá? Poderia ser um amplificador. Basta que você inverta, ou seja, se eu pegar isso aqui e virar, ou seja, passar a entrar com a minha tensão aqui e colher a saída aqui, né? Você vai ter um amplificador de tensão. Então, você entraria aí, talvez com 120 e obtivesse 240, coisas do tipo. E o isolador é o que mantém. Repara, às vezes você quer só proteger o circuito, você quer isolar de eventuais oscilações, de eventuais aumentos. Então, você mantém aí a mesma
o mesmo número de espiras, então nesse caso aqui teria o mesmo número de espiras, que você conserva, né, a tensão, a potência dos dois lados e encontra aí e consegue isolar o seu sistema de algum eventual problema. Essa relação aqui se dá porque a potência, como a gente considera aí, ó, a conservação de energia, a potência do lado 1 é igual à potência do lado 2. E como a potência é igual a tensão vezes a corrente, V vezes I, V1 e 1 é igual a V2 e 2, né? Porque P1 é igual a P2. E aí você começa a brincar com isso, né? Aqui você poderia dizer que V1 sobre V2 é igual a N1, opa, isso, N1 sobre N2, né? Passando aqui o V2 para cá e o N1 para lá. Tudo bem? Aqui você também poderia dizer, ó, V1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1, tá? E como isso daqui é igual a isso, ó, eu posso dizer que isso daqui também é igual a I2 sobre I1. E essa relação aqui se estende. São algumas equações aí que vão te ajudar na hora de entender os transformadores. Lembrando que esse fio, se agora a gente fosse olhar para o fio, né, lembrando que o transformador é assim, se a gente fosse olhar para o fio que está enrolado aqui, vamos olhar para esse fio, ele tem uma resistência tanto quanto menor for a sua área. Está escrito aí, ó, quanto maior o raio, menor a resistência, né? Então, quanto maior o raio, menor a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Então, se a área diminui, é igual, você imagina que você tem uma tubulação, e aqui vai passar um líquido. Onde que tem maior resistência? Se a área aqui for pequenininha ou se a área for grande, né? Então, aqui tem menor resistência, eu chamo assim de Rzinho, que tem maior resistência. Desculpa. Aqui tem maior resistência, aqui tem menor resistência. Chamar de R maiúsculo e R minúsculo. Então, a resistência de um fio, ela é dada aí pelo coeficiente do material, o comprimento do fio e dividido pela área, tá? Então, a área ela é inversamente proporcional. Conforme a área aumenta, a resistência diminui. Só para vocês terem essa noção. A lei de Faraday, que é a de indução do campo magnético, é isso que governa os transformadores. Então, você induz aqui o campo, essa corrente vai induzir esse material aqui, e esse material vai induzir uma nova corrente aqui, diferença de potencial, que você tem como resultado. Então, você tem os monofásicos, os bifásicos e os trifásicos, né? No caso dos trifásicos, não sei por que aqui, está faltando, acho que não copiou aí do outro. Seriam 3, né, em sequência. E você também tem transformador em formato de bobina, bobina concêntrica. Concêntrica quer dizer que tem o mesmo centro, então o centro dessa bobina aqui está alinhado com o centro da outra. Você pode ter 2, 3, beleza? Por aí vai. São os tipos de transformadores que você encontra. Para a gente entrar aí no final da aula, no último tópico, vamos falar de quadros e chaves, tá? Comum aí, ó, quando a gente vê na nossa casa, a gente tem diversas fiações e a gente não entende nada, né? Mas acontece mais ou menos assim. Você tem o poste, dele vai para um ramal de ligação e do ramal vai para um medidor. Do medidor, aqui que a Light olha, né, as empresas aí, as companhias elétricas olham para ver quanto que você está consumindo. Ele compara com aterramento, está aterrado, deveria estar pelo menos, ele compara aqui com aterramento e mede a diferença do zero para o quanto você está consumindo aqui. E aqui você tem os circuitos e os terminais, né?
Aqui, isso daqui seria um quadro de distribuição, né? Nosso objeto de estudo a partir de agora. Repara que você tem fases de 12.000 watts, de 12.000 a 25.000 e de 25.000 a 75.000. Fornecimento trifásico, monofásico e bifásico, dependendo da necessidade. Sempre um carrega energia e o outro é o neutro. Então, nesse caso aqui, você tem um neutro e um energizado. Nesse caso aqui, você tem um neutro e 2 energizados. E nesse caso aqui, você tem um neutro e 3 energizados. É aquela história, né? Tem lá o diagrama. Então, aqui você tem uma onda com uma fase, aqui você tem outra fase, e aqui você teria em outra fase, né? Então, trifásico, você vê que tem 3 ondas de energia chegando, e elas, se uma por acaso falhar, a outra aqui está suprindo. O monofásico é mais suscetível aí a oscilações, aí quando você vê a luz variando, algumas coisas mudando assim. Olha aí o quadro. Isso que é um quadro direitinho. Conjunto de equipamentos destinados a comandar ou controlar instalações elétricas. Isso aqui é uma estação ou subestação, como você queira dizer. E nela você tem vários quadros. Deveria ter um aviso de alta tensão, perigo. Por quê? E isso daqui, ó, é um quadro maneiro. Tudo organizado, os fios separados por cores, chaveado, um disjuntor, conectores ok, né? Os fios presos aqui. Isso é um quadro organizado, que você consegue chegar lá e fazer manutenção. Você consegue verificar se alguma coisa está desconectada, se alguma coisa está falhando. Consegue fazer um ensaio de termografia aí para ver a temperatura de cada componente. E é assim que deveria ser. No entanto, Igualzinho o quadro lá de casa. o que a gente encontra é isso aí, ó. Aí você tem que colocar logo a caveira do Chaves mesmo, que é para a pessoa saber que a coisa tá feia. Esse aí já aparece com o meu aqui. Eu lembro, gente, quando eu fiz graduação e pós-graduação lá no Cefet, a gente costumava ficar lá muito tempo, né, ainda mais na pós-graduação, vai fazer experimento, vai fazer teste, ficar lá estudando às vezes à noite, tarde, vai pegando intimidade, vai conhecendo aí o pessoal da manutenção. Aí lá tinha um mãozinha, né? O mãozinha era o rei da manutenção, porque ele dormia, ele morava, ele se alimentava, ele talvez namorasse lá também, né? Ele fazia tudo lá. E a manutenção, óbvio que os quadros e os equipamentos estavam muito mais para esse tipo aqui do que para o tipo do slide anterior. Esse aqui é clássico também, né? E aí, isso daí, o que acontecia? Tudo que você queria resolver tinha que ser com mãozinha, porque ninguém conseguia decodificar esse mapa aí, esse emaranhado, esse bololô de fios. E o mãozinha, eu acho que ele estava lá desde a instalação, então ele viu como é que a coisa era antes, e ele sabia o que era cada fio, mas ele era o único, né? Então acabava que você ficava dependendo dele para quase tudo que fosse ajustar ali, né? Então, pô, desligou o disjuntor, qual que é o disjuntor? Vai descobrir aí, tem só ele que sabia. E ninguém podia mandar ele embora porque vai fazer manutenção nisso aí. Então, qual que é a solução para esse tipo de caso? Problema de junta tudo e joga fora. Não tem solução, é mais fácil. O tempo que você vai perder tentando arrumar isso daqui, é mais fácil você desmontar tudo, trocar os equipamentos, bota logo novo, entendeu? E já bota organizado, de preferência com tudo anotado e catalogado. De acordo com a NBR 5410 de 2004. Isso aí é a norma que vai regular, né, esses equipamentos aí de quadros, chaves, conexões elétricas e eletrônicas. Né? Lembrando aí a diferença de elétrica para eletrônica. Então, você tem aí, ó, etiquetas, você tem indicações, coisas que você pode colocar
num quadro organizado que vai ser útil para manutenção. Canaletas para condução, não deixar os fios soltos, largados, empoeirando. Às vezes você olha no teto de algumas instalações, tem esse tipo de tubo aí, esse duto aí quadrado, e ele serve para isso, né? Proteção e direcionamento dos fios e cabos em instalações elétricas e painéis elétricos. Canaletas livres de halogênio, usadas em locais onde são altamente exigidos segurança pessoal ou material, como transporte público, túneis, elevadores, centrais de processamento de dados. Então, às vezes, né, você quer passar um fio na tua casa, você não vai fazer um varal, imagina. Vai cruzar de uma ponta a outra lá na tua sala um fio, né, para passar eletricidade. Você coloca essas canaletas e vai, né, conduzindo pelo teto ou pela parede, ali pelo cantinho. Dutos organizadores, cabos organizadores, então você tem desse tipo aqui, você tem de outros tipos, outras cores, com intervalo aqui maior. A vantagem é que aqui você consegue ver direitinho, né, as cores dos cabos, às vezes a cor quer dizer alguma coisa, então você consegue ter uma noção. Se precisar fazer um remendo, alguma coisa, você corta só nessa parte aqui, com alicate de corte, faz aqui a manutenção, faz o que precisar e fecha depois novamente. Beleza? Com outra parte do tubo você consegue colocar aí. Cabos organizadores, a solução para organizar e proteger fios e cabos, não deixa aquilo lá solto. Canaleta flexível, utilizada como complemento final do roteamento de derivações de fios. Então, se tem um monte de fios saindo, consegue aí organizar e deixar tudo junto, né? Evita deles se embolarem, de misturar, você consegue talvez separar por tipos, então aqui é para uma coisa, todo mundo que está aqui dentro é para alguma coisa, todo mundo que está aqui é para outra coisa, aí vai. Marcadores de anilha, identificação rápida e fácil. Então você tem aqui, esse aqui, por exemplo, é o número 13. Se você procurar lá no catálogo, o que é o 13? Deve ter lá escrito, deveria, né? Se fosse organizado, se estiver trabalhando numa empresa organizada. Então você olhou, é o 13. Você consegue colher todas as informações que deveriam estar contidas ali. 31, 23, né? Por aí vai. Então, para isso que servem esses marcadores de anilha. E etiquetas autolaminadas com QR Code. Hoje em dia a gente tem essa opção. Qualquer celular vai lá e lê o QR Code e você tem ali na tela as informações necessárias. O problema é se estiver no local tem pouca bateria ou que não pode ficar pegando o celular. Aí tem que usar marcador de anilha. Mas se puder o QR Code, fantástico, né? Hoje em dia a gente está habituado a ver tudo ali, fica mais fácil do que ficar procurando no catálogo. Tubos termocontrácteis, usados para isolamento eficaz e codificações por cores. Quando eu descobri isso aí foi uma maravilha, porque eu fazia as minhas conexões e ficava tudo remendado, né? Então, geralmente, o cara vem e faz o quê? Pega um fio aqui, aí desencapa uma parte, pega outro fio aqui, desencapa outra parte. Aí vem aqui com essas duas partes aqui que estão desencapadas, enrola uma na outra e deixa. Quando muito, ele deixa. Às vezes, ele passa uma fita isolante. A fita isolante é ok, tá bom. Funciona. Mas, se quiser deixar um negócio bonitinho, se quiser mostrar que o serviço foi feito com qualidade, se quiser ter mais garantia, até porque a fita isolante, com o tempo, ela pode ir soltando, se forem fios que se mexem, né? Coisas que estão se movimentando, com o tempo ela pode ir soltando. E essa conexão aí ficando de fora. Então, o fio desencapado a gente sabe que é um problema. Para isso, você tem o macarrão, ou tubo termorretrátil. Tá aí, né? Serve para isso. Você vem aqui com um ferro de solda, uma heat gun, nesse caso é uma heat gun, uma pistola aí que ele aperta e emite calor aqui. Então, conforme você vai esquentando isso, ou com ferro de solda, ele vai se contraindo e fecha, que ele suga, né? E fecha aí em volta da conexão. Então, depois que você uniu isso aqui, você pode utilizar esse macarrão, inclusive utilizar cores ou números aí diferentes, né? Para identificar algumas coisas. A braçadeira também, para prender quando você não
não quer passar aquele duto condutor, você pode ir prendendo com braçadeiras para também não ficar jogado o fio. Isso deixa o ambiente organizado e mostra a qualidade de serviço que você fez. Tá? Não podia deixar de citar a termografia, fundamental na manutenção de quadros, chaveamentos, conexões elétricas, eletrônicas. Você consegue ver muitas vezes, ó, aqui provavelmente você tem um defeito. Algo precisa ser visto aqui. Esse aqui tem uma diferença considerável para os outros dois, né? Por que será? Será que é porque realmente esse aqui está demandando mais energia? Ou é um defeito que está causando esse aumento de energia aqui e por isso ele está com mais calor? Então tem que ser verificado. Sempre lembrando aqueles princípios que a gente viu no início do curso, da disciplina, temperatura máxima, admissível, comparar isso daí. Né? A solda, para finalizar, então, soldas eletrônicas, quando você vai fazer uma solda eletrônica, nada de ficar encostando ferro de solda no estanho. Isso aqui é o estanho, tá? Esse fio aqui, o material dele é estanho. E ele é utilizado para você fazer essa solda. Então, o ferro de solda ele é um provedor de calor. Ele vai prover calor. Não é para você encostar ele em nada. Você não encosta o ferro de solda nas coisas. Você queima as coisas com isso. Você oxida. Né? Se você encostar o ferro de solda no circuito, é capaz de você soltar não só a solda que você está querendo, mas desmontar o resto de um monte de coisa também. Então você só chega perto e o calor do ferro de solda é que vai fazer o estanho ou a conexão derreter. Então quando você quer desfazer uma conexão, você derrete ela com o ferro de solda e puxa com esse aparelho aqui que é o sugador. O sugador, você vem aqui, né, pressiona isso, comprimindo aqui uma mola, e depois você aperta esse botão aqui. E aí a mola empurra esse cursor aqui para cima com velocidade, sugando o ar aqui por esse bico. Então você vai lá, chega com o ferro de solda perto, não encosta nem o ferro de solda e nem o sugador. Quando derreter o estanho, a solda ficar ali molinha e brilhante, você vai lá e aperta o sugador e ele suga. Nada de ficar passando a mão, de passar pano, de fazer essas coisas, tá? E quando for fazer a solda também, vai une 2 fios, aquela história, 2 fios desencapados. É melhor que você faça uma solda de estanho do que você simplesmente junte, né? Se você juntar, você não está garantindo um acoplamento perfeito, pode ficar fio solto ali, vai embolar. Quando você vem aqui, trança e faz a solda, aí sim você garante que essa energia está passando aí de forma correta e que isso aqui não tem uma tendência alta de ficar com aqueles... Às vezes fica com os fios assim, né? Com o tempo, vai dobrar, vai passar. Um monte de fio solto, isso aqui pode causar um curto-circuito ou algum outro problema, tá? E a gente fica por aqui hoje, galera. Encerra aí. E esse foi, então, uma parte aí da manutenção em setores elétricos, eletrônicos. Se alguém quiser falar alguma coisa agora, fica à vontade. Muito bom, professor. Muito boa aula. Valeu, obrigado. Então, galera, vamos ficar de olho aí lá na nossa sala, nos avisos e nas datas, tá? Para não perder mais. Mas aí a avaliação vai chegar e em breve aí eu coloco lá a nota para vocês saberem quanto é que ficou o trabalho, tá? Vou fazer isso nas próximas semanas também. Qualquer dúvida aí me manda uma mensagem e a gente conversa lá no Moodle. Obrigado, professor. Show? Obrigado mesmo. Então tá, gente. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom aí. Boa noite, obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.